Amém. Êxodo 33, todo mundo achou? Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 17, é um texto um pouquinho longo, então preciso que você preste atenção agora. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se acalma aí, meu filho. Amém. Vamos lá, Êxodo 33, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas, presta atenção, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar os seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar os seus ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e chamava da tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda, e logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas o seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas em mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Aí no versículo 15 diz o seguinte: então lhe disse Moisés, amém, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o meu povo e eu contamos com o teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. E o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Feche os olhos, por favor, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente pelo teu amor e tua graça sobre a nossa vida. Te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa que vem ao nosso encontro, Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco através deste texto. Senhor Jesus, que a minha voz aqui de um homem miserável, Senhor Jesus, não seja a voz que vai falar com as tuas ovelhas agora, mas seja a voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus, que fale conosco e ministre ao nosso coração, e que o Senhor nos leve, Pai, para a tua presença nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, gente, pode se assentar aí. Bom, esse texto, eu não sei, eu perguntei aqui, né, eu sei que a maioria falou que lembrava, mas na semana passada nós falamos de Êxodo capítulo 32, que foi quando Moisés subiu no monte para falar com Deus, e enquanto ele estava lá, o povo construiu um bezerro de ouro, se contaminou geral, aquele caos, aquele rolo que eu preguei na semana passada. E se você não estava aqui na semana passada, entra lá no canal do YouTube do Nazatim, procura a transmissão da semana passada e você vai ouvir o que a gente explorou em cima do texto. E aí nós chegamos agora nesse texto de
Êxodo capítulo 33, que é quando Moisés vai falar com Deus e pedir um help, falar assim: Deus, pelo amor de Deus. Você já falou isso para Deus? Deus, pelo amor de Deus. É tipo, Deus, pelo teu próprio amor, quase. Fala assim: Deus, pelo amor de Deus, tem misericórdia desse povo aí. Eles fizeram tudo errado mesmo e tudo mais. E aí Deus vira para ele e fala o seguinte: não, beleza, tranquilo, não vou destruir ninguém, não vou fazer nada, e eu continuo com a promessa, vocês vão herdar a terra que eu prometi para vocês, tudo mais, mas eu não vou com vocês. Deus fala isso, porque se eu for e o povo ficar fazendo isso, eu vou ficar bravo. Então Moisés continua o texto, e aí lá na frente Moisés fala algo que é muito importante, nos ensina muito, que é, Moisés fala assim: amém Senhor, o Senhor pode ir, o Senhor pode mandar a gente ir, o Senhor pode fazer qualquer coisa, pode falar qualquer coisa, pode mandar um anjo, pode me dar a terra, mas Deus, se a tua presença não for com a gente, não me manda ir. Se a tua presença não for comigo, não me pede para ir. Porque Moisés estava ensinando aqui algo precioso para nós e para o povo, de que nós podemos ter muita bênção de Deus, a gente pode ter muita coisa, conquistar uma vida inteira, mas se a presença de Deus não estiver na nossa vida, não adianta nada, não vale de nada. E por que eu estou falando essa mensagem? Porque eu acabei de voltar, gente, da Assembleia Geral lá nos Estados Unidos. Quem viu meus stories lá, essas coisas assim? Quem não viu, levanta a mão. Depois então eu prometo que eu vou passar um vídeo aqui para vocês entenderem o que era aquilo. Mas nós estávamos lá com aproximadamente 12 mil pessoas, 12 mil nazarenos reunidos juntos, gente do mundo inteiro. Irmão, nós falamos com gente lá de outros países que a gente nem sabe o que falou para eles, e a gente nem sabe o que eles falaram para nós, porque a gente não sabe nem a língua que eles falam. Mas, por exemplo, a gente fez beatbox com coreano. Você tem noção que essa cena, pastor Mika fazendo beatbox com os coreanos, falando dorama, dorama, na graça. Era esse o nível, gente. Aí tinha gente do mundo inteiro. Eu fiz amizade com uma mulher lá, falei inglês tudo bagunçado, ela falou bagunçado também. A mulher é da Albânia, gente. Eu não sei nem onde fica a Albânia. Mas se liga uma coisa, eu descobri que a nossa igreja, essa igreja aqui que você está, a INCC, ela é uma das, se não a maior igreja do Nazareno do mundo. E a nossa juventude em Campinas é a maior juventude nazarena do mundo. Nós temos mais de 3 milhões de membros da igreja nazarena no mundo. Nós somos o maior aglomerado de jovens que tem no mundo inteiro. Aí só para você entender, o Nazatim é o maior ministério de adolescente nazareno que tem no mundo. Tem noção disso, gente? E aí eu fui descobrindo isso, eu fiquei impressionado. Aí, por exemplo, o pastor Cris está viajando agora, está lá no NYC, que é o congresso da JNI dos Estados Unidos. E aí, meu irmão, sabe o que eles fizeram? Eles lotaram um estádio um ginásio da NBA, eles lotaram com mais de 15 mil jovens lá. Tem noção? E aí eu te pergunto, se nós somos a maior reunião de adolescentes e jovens que tem no mundo inteiro da Nazareno, por que nós nunca conseguimos encher, por exemplo, essa igreja? Por que a gente às vezes não conseguiu fazer, por exemplo, uma reunião como aqueles jovens que estão lá nos Estados Unidos estão fazendo agora? Porque lá eles estão em 15 mil, mas são igrejas muito menores do que a nossa. Mas eles conseguem reunir todo mundo, conseguem trazer gente, conseguem anunciar salvação, é gente se convertendo todo o tempo. E sabe onde está a resposta disso? Porque quando eu comecei a perguntar para Deus o porquê, Deus começou a falar para mim sobre algo que às vezes está no nosso coração, é o lugar onde a gente se preocupa, com aquilo que a gente mais se preocupa. Isso serve tanto para mim como pastor, como serve para todos vocês que fazem parte desse ministério.
Vocês que fazem parte dessa igreja, vocês que fazem parte de um lugar onde Deus plantou vocês para estar, um lugar onde a gente tem que vestir a camisa e falar: isso aqui é meu, e é nesse lugar que eu vou trazer gente, não para estar comigo, não para encher os bancos, mas para conhecer Jesus, para conhecer aquele que me salvou e vai salvar os outros também. E aí, gente, o que o Senhor começou a falar? É que hoje em dia a gente se compromete com muita coisa. Hoje em dia a gente se compromete com milhares de coisas. Por exemplo, homem se compromete pra caramba, por exemplo, com futebol. Futebol é uma coisa que você não precisa de muita... Eu vi esses dias um vídeo da torcida do Corinthians cobrando os jogadores. Vocês viram esses vídeos ou não? Os caras falando assim, chegaram no zagueiro Gil. Irmãos, o Gil tem essa altura aqui, fortão, velho, parece o... Cadê o Matias, tá aí? Cadê o Luizão? Levanta aí, Luizão. O Gil é maior que ele, velho. Olha os caras, velho. Imagina os jogadores do Corinthians. Não, fica em pé aí, irmão, fica em pé. Fica em pé os dois, por favor. Imagina, eles são os jogadores do Corinthians. Aí, quer ver? Ô Nicolau, fica em pé aí, Nicolas. Fica em pé. O Nicolas é tipo os torcedores do Corinthians. Aí no vídeo, gente, estava acontecendo isso. Isso, ó, o Gabriel ali. Fica em pé, fica em pé. Tinha um cara do tamanho do Gabriel cobrando os caras que é jogador do tamanho dos batidos, velho. Eu falei assim: mano, os malucos é doido, velho. E o Gil paradão olhando assim, ó. Eu tô roubando o Corinthians, mano. Você tá maluco, velho? Aí sabe o que eu fiquei prestando atenção? Eu falei assim: cara, imagina se a gente tivesse esse mesmo compromisso, essa mesma intensidade, para chegar para os nossos amigos quando não está vindo na igreja. Imagina. Fala: ô Levi, você não está vindo na igreja, seu sem vergonha, você está roubando Deus, porque Ele morreu na cruz por você, e você está vacilando com a tua consagração, com a tua adoração. A gente se compromete com muita coisa, se compromete. Mulher então se compromete com beleza de um jeito inexplicável. Tem gente que desiste de vir na igreja porque o cabelo não ficou do jeito que queria. Aí no dia que ela não vem, o menino que ela queria que visse ela arrumada também não vem, não adiantou nada. Mas o que eu quero dizer, gente, ó, presta atenção, que a gente se compromete com muita coisa. A gente se compromete com eventos, não é verdade? A gente fala que vai ter uma comunhão de graça, isso aqui lota. Mas quando a gente fala que tem culto normal, muita gente não vem. Coloca qualquer outra coisa como prioridade, seja aniversário, seja qualquer coisa, coloca como prioridade. E aí o que acontece? Com isso, nós vamos vendo que na nossa vida, individualmente, mas também como corpo, como ministério, a gente acaba se tornando pouco relevante, porque nós somos grandes em número, mas por exemplo, quando você chega na sua escola, ninguém olha e fala: ah lá, está vindo aquela pessoa que ela faz parte do Nazatim. Eu morro de vontade de perguntar para ela o que eu posso fazer para estar lá. As pessoas às vezes não reconhecem a gente nos lugares que a gente está. Não estou querendo dizer de fama não, mas é que quando a gente faz parte de uma coisa, eu volto a dar o exemplo aqui do futebol. Os caras da Gaviões da Fiel, meu irmão, onde eles chegam, todo mundo vê que os caras estão uniformizados, eles brigam por aquilo, eles lutam por aquilo, estão comprometidos com aquilo. E aí o que acontece? A gente se compromete com muita coisa, se compromete com perdão, a gente se compromete com pessoas, se compromete com ganhar dinheiro, se compromete com namoro, se compromete com amizades, a gente se compromete com as nossas redes sociais, se compromete com a nossa estética, se compromete com a academia. Mas muitos de nós esquecemos aquilo que é mais importante. Eu não estou querendo dizer que se comprometer com coisas é errado, muito pelo contrário. Eu sou torcedor do Corinthians, eu gosto de assistir jogo do Corinthians. Eu gosto de me vestir bem. Eu gosto de arrumar meu cabelo. Você, menina, não estou querendo dizer que você tem que vir sem se arrumar para a igreja. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer, gente,
é que acima de tudo isso, nós temos que nos lembrar que o motivo pelo qual nós vivemos, o motivo pelo qual nós estamos aqui e o motivo pelo qual nós recebemos o Senhor Jesus é para andarmos e caminharmos na sua presença, é estarmos na sua presença. Porque se nós invertermos as prioridades, ao invés de se comprometermos com os eventos, com as coisas, e se comprometermos com a presença de Deus, a relevância que nós vamos ter, não em número de pessoas, mas em ser de fato um povo que anuncia, que vive o Evangelho, isso sim vai fazer a diferença, porque é a presença de Deus em nós. E aí, gente, o que você deve estar pensando? O que isso tem a ver com o texto que a gente leu? A verdade, gente, é que, como eu disse, no texto, aconteceu exatamente isso. Aquele povo era o povo de Deus, estava tudo certo, estava resolvido. Mas Moisés chega para Deus e fala: Deus, Senhor, eu entendo que o Senhor já deu as suas bênçãos para nós. Eu entendo que talvez a gente possa se tornar um povo respeitado aonde a gente chegar. O Senhor disse que vai dar as vitórias para nós. Assim como nós aqui, não, gente, nós somos o maior Nazatim que tem no mundo. Amém, tudo bem, mas Deus, se a tua presença não estiver aqui no meio, se a tua presença não estiver dentro de mim, e se não houver um compromisso forte com a tua presença, eu não quero mais, não me adianta isso, porque não vale nada a gente ter vitória, não vale nada, isso que Moisés estava falando para Deus, não vale nada a gente ter vitória, não vale nada você me dar a bênção, não vale nada a gente falar que é um povo seu, se a sua presença não estiver no nosso meio. E aí, gente, o exemplo que eu quero trazer, na verdade, nem é de Moisés, é de um outro cara, chamado Josué. Porque olha só, quando Moisés morre, Moisés fala isso com Deus, Deus permanece com o povo. Mas quando Moisés morre, escuta isso, quem assumiu o controle do povo, para guiar eles para tudo isso que Deus tinha prometido, foi Josué. Vocês estão entendendo? Josué foi o cara que assumiu tudo. E aí, logo no primeiro capítulo do livro de Josué, Deus fala pessoalmente com Josué. Ele fala assim: Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Josué? Josué, você vai ter batalha, você vai ter adversidade, vai rolar uns perrengues, vai, tudo bem, mas eu, Senhor, estou te garantindo que a minha presença está com você, você não precisa ter medo. E aí, gente, começa uma história de um cara que conduziu o povo, e logo no primeiro, assim, o primeiro desafio, eles tinham que atravessar o Rio Jordão, e gente, o Rio Jordão, a água abre também, o povo passa lá no Rio Jordão. Depois eles chegam em Jericó, eles não tinham exército suficiente para guerrear contra Jericó, tinha umas muralhas gigantes. Deus fala para eles: roda 7 vezes em volta, e aí na última volta, vocês vão dar um grito, e aí quando vocês fizerem isso, as colunas vão cair, o negócio vai ser assim. E os caras fazem isso, a coisa acontece. Então, a história de Josué à frente do povo é uma história de sucesso. Teve os seus erros? Claro que teve, como todo ser humano, mas é uma história relevante, é uma história de sucesso, é uma história de alguém que conduziu o povo com excelência, uma história de alguém que conquistou coisas e se tornou relevante. Esse é o ponto. Mas o segredo de Josué não está quando ele se tornou o líder daquele povo, começa antes. O segredo de Josué começa nesse texto aqui, na verdade já estava antes, porque em Êxodo capítulo 32 a gente vê que quando Moisés estava descendo do monte para alertar o povo do bezerro de ouro, quem estava descendo junto com ele era Josué. Mas o segredo de Josué está aqui. Olha só o que a palavra diz. Isso tudo estava acontecendo, Moisés falando e tal, isso que eu já contei. Mas no meio disso tudo, diz que Moisés construiu uma tenda fora do acampamento, era a tenda do encontro. Quando Moisés ia lá, descia uma nuvem de fumaça, Deus falava com ele face a face, como se falasse com um amigo, é a palavra que diz.
Só que aí o que acontecia? Moisés, quando saía dessa tenda, o povo, todo mundo voltava cada um para os seus cantos, Moisés voltava para o seu canto, mas a Bíblia diz que esse cara, esse jovem que eu estou falando para vocês, chamado Josué, a Bíblia diz que ele, quer ver? Ó, eu vou achar aqui o versículo certo, versículo 11, se não me engano. Ó, diz aqui, ó: depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Ficava na tenda. Esse cara não era ninguém. Presta atenção numa coisa que eu estou te falando. Às vezes tem gente aqui no nosso meio que fica pensando assim: eu não sou nada no Nazatim, eu não sou líder, eu não sou nada, tem pouca gente que me conhece, meus amigos e eu não somos do louvor, eu não sou nada. Josué era assim. Só que olha a escolha que Josué faz, porque diz que quando, no meio disso tudo, quando Moisés ia para ter o encontro, ele, quando saía da tenda, Josué escolhia permanecer no lugar onde era o encontro, a tenda do encontro. Sabe o que significa isso? Que enquanto todo mundo escolhia fazer outra coisa, enquanto todo mundo escolhia ir para outro lugar, enquanto outros escolhiam dormir, enquanto outros se comprometiam com tantas coisas, Josué escolhia ficar no lugar aonde a presença de Deus estava. Quando a gente olha para o futuro de Josué e a gente vê quão bem sucedido ele foi, o quão top foi a vida dele, o quão líder ele se tornou, às vezes a gente se esquece de que o pequeno começo dele foi escolher, buscar aquilo que mais importa, que é a presença de Deus. E só para ficar mais claro, ele tinha dois motivos para fazer isso. O primeiro deles é que ele tinha uma responsabilidade. A responsabilidade era que ele auxiliava Moisés, e como um bom auxiliar, quando Moisés saía da tenda, ele tinha a responsabilidade de guardar aquele lugar, porque ali era o lugar onde a presença de Deus estava. A segunda responsabilidade, na verdade não é uma responsabilidade, é o motivo, é que a gente vê pelos textos da palavra de Deus, e a gente vê desde os capítulos anteriores, e nos posteriores também, que Josué, ele tinha um desejo incansável por estar no lugar onde a presença de Deus estava. E dentro disso, dentro desse exemplo, eu quero essas duas coisas trazer para a nossa realidade agora. A primeira coisa é que, assim como Josué, quando era um jovem irrelevante, ninguém sabia quem ele era, não tinha poder, não tinha autoridade, não tinha nada, ele desejava a presença de Deus. Nós devemos desejar a presença de Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Fale assim: deseje a presença de Deus. Eu acho que vocês não entenderam. A gente tem que falar, gente, com paixão, porque a gente está falando de algo que pode transformar a nossa vida. Então fala para a pessoa que está do seu lado, dando tipo assim: cara, vou te dar o melhor conselho da sua vida agora. Deseje a presença de Deus. Está fraco ainda, fala mais forte para a pessoa, porque eu acho que ela não entendeu. Fala assim: meu irmão, deseje a presença de Deus. Não está falando, pode falar. Gente, presta atenção numa coisa, guarda isso que eu vou te falar agora, presta atenção aqui. Deus não está procurando pessoas pelos seus talentos. Deus não está procurando pessoas pelas suas capacidades. Deus não está procurando aquele que toca melhor, que prega melhor, que fala melhor, que interage melhor, que conversa melhor, que faz qualquer coisa melhor. Sabe por quê? Porque todo dom e talento vem dele para nós. Então guarda isso, não tem nada que você possa fazer que surpreende a Deus, nada. Mas se tem algo que Deus procura e que move o seu coração, sabe o que é? Pessoas que desejam a presença dEle.
pessoas que desejam a presença dEle mais do que qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como que Deus ministrou isso no meu coração. Tinha um casal, tem um casal ainda, não é um casal, vocês vão entender o porquê, mas era um pai e uma mãe, e esse pai e essa mãe vieram um dia me pedir socorro. Falaram assim: o nosso filho está enfiado nas drogas, ele tem 16 anos, ele está usando drogas, caminhando com gente que não presta, e ele não está bem, e a gente precisa da sua ajuda para levar ele para a igreja. Para você entender, o pai é homossexual e mora com outro homem. A mãe tem problemas psicológicos e psiquiátricos há anos já, de depressão, já tentou suicídio, etc. Então você imagina, essa mulher com toda essa carga, esse homem que é homossexual e tudo que às vezes ele não quer é ter que vir pedir ajuda para um pastor. Esses dois chegarem para mim e falar: viu, a gente já tentou de tudo, a gente já fez de tudo, salva o nosso filho, leve ele para a igreja, porque talvez Deus mude a vida dele. E aí eu fui falar com o menino. Aí, gente, olha só, sabe o que o menino me falou? Pastor, eu odeio igreja, porque eu já fui numa igreja uma época, até toquei no louvor, mas eu fui tão machucado lá, que eu nunca mais vou pôr o pé nesse lugar. Aí eu pensei comigo: por que, Deus? Por que o Senhor foi logo me colocar eu nessa situação? Às vezes a gente pensa assim, a gente fala: eis-me aqui, Senhor. Aí Deus manda o desafio, né? Fala: ah, deu mó trampo. Aí, gente, presta atenção, sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a pensar: não, então já sei, vou pensar, vou fazer um evento, aí eu vou fazer um GC, vou fazer um GC na casa do Luan, vou chamar os caras que os caras mais integração que tem, os caras da resenha. Se ele gosta de FIFA, eu vou fazer campeonato de FIFA, irmão. Eu vou criar um jeito desse moleque chegar e nós cuidar dele e fazer tudo para ele e tal. E sabe as estratégias que a gente fica pensando: cara, como é que eu posso fazer para o meu amigo que é da escola vir para cá? Sabe? É só eu que penso essas coisas ou não? Obrigado pelos 3 corajosos que falou. Aí, gente, olha só, aí sabe o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver que, cara, nada que eu queria fazer ia dar certo e dava certo. Aí eu tive uma ideia genial. Sabe qual foi a ideia genial? Orar e perguntar para Deus. Depois, Deus, o que eu faço? E aí sabe o que Deus me falou? Ele falou assim: ó, lembra da história de Lázaro? Qual era a chance de Lázaro, morto há 3 dias, ressuscitar? Tinha um monte de gente lá. Qual era a chance dele ressuscitar? Alguém pode dizer? Nenhuma. Aí, quando chega um cara chamado Jesus na cena, a probabilidade mudou. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega, as chances mudam. Porque agora já não está mais naquela capacidade minha, está no que Ele pode fazer. Não está mais no que é natural, está no que é sobrenatural. Sabe o que Deus estava falando para mim? Ele falou assim: ô meu filhinho amado, querido, teimoso, cabeça dura, entenda uma coisa, não há probabilidade nenhuma em você de fazer as coisas acontecerem. Não há probabilidade nenhuma de você mudar a realidade do lugar onde você está. Porque essa probabilidade não está em você, está em mim. Então o que eu preciso não é que você fique querendo me ensinar pelas suas capacidades o que nós podemos fazer. O que eu preciso é que você esteja na minha presença, para que ela se manifestando em você, a probabilidade que vai atuar é a minha e não a sua. Você quer salvar a vida desse menino? Bota o teu joelho no chão e busca minha presença, porque você não vai precisar fazer nada, porque quem faz sou eu. Mas se você não estiver na minha presença, você não vai conseguir fazer nada. Então presta atenção numa coisa:
Hoje a gente fica buscando formas, buscando estratégias. Hoje a gente fica tentando buscar, não, eu quero sentir a presença de Deus. Aí eu lembro do louvor lá no acampamento que falou comigo, eu ponho aquele louvor para tocar, achando que é o louvor que vai me fazer acontecer alguma coisa, achando que é aquela música específica. Mas entenda uma coisa, a gente fica procurando fazer as coisas pela nossa capacidade, fazer a coisa pelo nosso jeito, fazer a coisa com a nossa cara, e a gente se esquece de desejar a presença de Deus mais do que qualquer coisa. E é a presença de Deus que muda tudo a nossa vida. É a presença de Deus que transforma a nossa vida. Pensa nos apóstolos, quando Jesus morreu, os caras voltaram a pescar, não fazia mais nada, mas aí quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles não precisam de muita coisa, só deles passar já tinha gente sendo curada. Sabe o que é isso? É a presença de Deus. Ou você acha que aquele pescador virou o super-homem do dia para a noite? É o Espírito Santo, é a presença de Deus na vida deles. Cheios do Espírito Santo, nós podemos mudar esse mundo. Cheio do Espírito Santo, nós vamos ser o grupo de adolescentes, o maior da Nazareno do mundo, mas nós vamos ser não só da Nazareno, o mais relevante do mundo, o lugar onde as pessoas vão chegar e vão falar assim: cara, é aqui que está acontecendo as coisas, é aqui que as coisas mudam, é aqui que as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque, claro, tem um monte de evento, tem um monte de coisa, tem festa, tem comunhão, tem um monte de coisa, mas isso é secundário, porque aqui a gente vai encontrar adolescentes e jovens que buscam e desejam a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Guarda isso para você, porque se você não tem desejado a presença de Deus, tem feito igual Moisés. Deus fala: eu vou dar a bênção, aí você fala assim: ah, tá bom. Se você não fala que nem Moisés: Deus, se a tua presença não estiver comigo, eu não quero. Você está entendendo isso? É a presença de Deus que gera vida em nós. É a presença de Deus que traz vida para as pessoas que estão conosco. Mas a segunda coisa que nós aprendemos com Josué é não só que ele desejava a presença de Deus mais do que qualquer coisa, mas ele tinha a responsabilidade de guardar o lugar onde a presença de Deus estava. E assim nós precisamos desenvolver em nós a responsabilidade de guardar o lugar onde a presença de Deus está em nós. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. A partir do momento em que a gente deseja a presença de Deus, a partir do momento em que a gente começa a sentir o Espírito Santo transformando e mudando a nossa vida, nós não podemos agir com irresponsabilidade. Nós temos que ter a responsabilidade de manter essa presença dentro de mim. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que é de lá que estão as fontes da vossa vida. Sabe o que está querendo dizer? Que o lugar, a tenda, que era o lugar da presença de Deus antes, o Santo dos Santos, que era o lugar do tabernáculo e do templo, onde a presença de Deus ficava antes, esse lugar, depois que Jesus, nós cantamos aqui, o véu que separava já não separa mais. Sabe o que significa isso? Que antes tinha um lugar físico onde a presença de Deus ficava, que era o lugar onde Josué guardava, mas agora esse lugar é o seu coração. Olha para você, olha para o teu coração aí, olha, todo mundo, olha, meu irmão, você está olhando para a tenda do teu encontro. Você está olhando para o lugar onde Deus disse que o Espírito Santo vai habitar, morar dentro de você, se manifestar e falar. Só que sabe qual que é o problema? O problema, gente, é que a gente não sabe cuidar do lugar onde a presença de Deus está. A gente não sabe guardar. Sabe por quê? Porque a principal coisa que a presença de Deus traz na nossa vida é pureza. Ou seja, um lugar onde tem impurezas, a presença de Deus não pode estar. Deus não quer que você seja um super-herói. Deus não fica olhando para você achando que você vai ser um super-herói, que não tem
tentação, que não peca, que não cai de vez em quando, não é isso, mas Deus precisa ver em você um desejo incansável em guardar o lugar da presença de Deus, guardar teu coração, se proteger dos riscos, do pecado, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Você está entendendo isso? Lembra de Adão e Eva? Depois que eles comem do fruto, o que acontece? Antes eles caminhavam presencialmente com Deus. Depois, o que acontece? Eles nunca mais tiveram um encontro com Deus, face a face. Porque o pecado nos afasta da presença de Deus. E cada vez que a gente torna o pecado algo aceitável na nossa vida, cada vez que a gente se conforma com o pecado, eu sou assim. Eu sofro com isso há 12 anos. A gente está dizendo para Deus que eu prefiro ficar com a tenda, com a presença, com o lugar onde a presença de Deus habita, impuro, sem a presença dele, do que com a presença dele. Então presta atenção uma coisa. Nós precisamos hoje mudar uma chavinha na nossa cabeça e desejar a presença de Deus mais do que qualquer coisa. E precisamos hoje aprender a guardar o lugar onde a presença de Deus está. E se você está pensando, tá, mas eu não estou numa vida legal, talvez eu não esteja tão bem com Deus, como que eu posso acessar a presença de Deus se eu não estou bem? Entenda uma coisa, é a presença de Deus que nos purifica, é a presença de Deus que nos santifica, é a presença de Deus que nos traz relevância, é a presença de Deus que nos traz poder, é a presença de Deus que transforma o nosso caráter, é a presença de Deus que nos dá dons e talentos, é a presença de Deus que faz isso por nós. E assim como Josué, um jovem ainda, escolhia ficar no lugar onde a presença de Deus estava, e guardava o lugar onde a presença de Deus habitava, talvez é isso que você precisa começar a fazer na sua vida, para você se tornar alguém relevante aonde você está, para você se tornar um adolescente, que quando você chegar na sua casa, que pode estar um caos, tua família em caos, casamento dos seus pais em caos, se tiver casamento ainda, você chegar naquele lugar, e teu pai e tua mãe, eles podem até nem falar nada, mas eles falam, cara, tem alguma coisa de diferente nessa pessoa. Sabe o que é o diferente? A presença de Deus. Mas isso só acontece se nós desejarmos a presença, se nós guardarmos o lugar da presença, purificarmos o nosso coração e trazermos o Senhor para nós. O que eu quero dizer é que talvez você, sentado aí, você vai ser o Josué dessa geração. Você vai ser o cara que vai transformar o nosso mundo. Hoje se fala muito de avivamento, talvez você seja o responsável por trazer esse avivamento. Mas isso só vai acontecer com aqueles que desejam a presença mais do que qualquer coisa e guardam o seu coração. Amém? Fique em pé, por favor, para nós encerrarmos. Gente, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que a gente sempre fala de muita coisa aqui, e a gente sempre faz muita coisa. Eu falei antes de nós começarmos que nós vamos ter uma conferência aqui, e gente, eu creio que essa conferência vai ser um marco na nossa vida, e eu disse que eu gostaria de ver essa igreja cheia de adolescentes, de jovens, de famílias aqui. E talvez você queira ver os teus amigos aqui, você queira ver as pessoas que são importantes para você aqui, talvez você queira ver o teu pai e tua mãe sentado aqui com você. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso vai acontecer quando você colocar como objetivo máximo da sua vida a presença de Deus, quando você
disser para Deus: Deus, o Senhor pode me dar qualquer coisa, o Senhor pode fazer qualquer coisa, mas me deixa com a tua presença mais do que tudo isso. Lembra de Davi, quando Davi havia pecado? Em Salmo 51 ele diz o seguinte, ele fala assim: Senhor, eu sei que pequei contra ti, somente contra ti pequei, e é justa a consequência do meu pecado, mas uma coisa só eu te peço: não retires de mim o teu espírito. Sabe o que ele está dizendo? Não retires de mim a tua presença, me deixa permanecer na tua presença, porque eu sei que o pecado ele pode derrubar com a minha vida, destruir a minha vida, mudar tudo que eu sou, mas se a tua presença estiver comigo, tudo isso é irrelevante, porque quem faz é o Senhor, quem transforma é o Senhor. E aí, gente, todo sucesso da nossa vida, sucesso que eu digo não é dinheiro, mas sucesso é ter um bom relacionamento com as pessoas, um bom relacionamento na igreja, um ministério bem sucedido, ir bem na escola, tirar notas boas, ir bem na faculdade, arrumar um bom emprego. Tudo isso, gente, tudo isso é consequência, é resultado porque Deus olha e fala assim: olha, eu sei que ele tem muita coisa para contribuir, tudo bem, mas ele está desejando mais do que qualquer coisa a minha presença. E deixa eu te falar uma coisa: Deus, quando vê alguém desejando a presença dele, Ele derrama o Espírito Santo sobre nós, mais do que qualquer coisa. Então talvez hoje, gente, a gente precise, todos nós aqui, sinalizar para Deus e falar: Senhor, eu desejo a tua presença mais do que qualquer coisa. Eu desejo a tua presença mais do que qualquer coisa, mais do que o resultado da minha vida, mais do que relevância, mais do que tudo. Eu desejo a tua presença, Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, eu sempre peço para as pessoas virem aqui ao altar, mas deixa eu te dizer uma coisa: essa mensagem aqui é para todos nós, inclusive para mim nessa noite. Então, se você quiser, se você tem um desejo de hoje deixar no altar coisas que são impurezas da sua vida, para que o Senhor te purifique, te transforme, mude o teu coração e derrame sobre você o Espírito Santo e a presença, sai do seu lugar e vem aqui. Mas todos os que não quiserem vir aqui nessa noite, ajoelhar no altar do Senhor, se coloque de joelho no seu lugar e comece a falar com Deus: Senhor, eu não vou sair daqui hoje sem a tua presença. Eu desafio você a ajoelhar no teu lugar hoje e falar com o Senhor, fazer um compromisso com o Senhor e falar: Deus, a minha vida eu quero que seja igual a de Josué. E se Josué começou lá cedo, no comecinho da vida dele, demonstrar para o Senhor que ele desejava mais do que qualquer coisa a tua presença, hoje é o dia em que de joelhos eu vou dizer com a minha boca: Pai, eu quero a tua presença na minha vida, mais do que qualquer coisa. Oh Senhor, com sua glória, eu sei que o Senhor está aqui, Pai. E Senhor, começa a olhar para nós, Deus. Começa a olhar para nós, Jesus. E começa a encontrar aqui, Senhor, corações dispostos a buscar a tua presença mais do que qualquer coisa, Senhor. Começa a encontrar aqui, Senhor, adolescentes, Senhor, jovens, Senhor Jesus, dispostos a pagar o preço para guardar o lugar da tua presença. Pai, que em nome de Jesus, a força que atue em nós não seja, Senhor, a força dos nossos braços, não seja, Senhor, aquilo que está na nossa probabilidade, mas seja, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Senhor Jesus, não nos deixa viver como ativistas, Deus. Não nos deixa viver como pessoas que ficam buscando formas de buscar as coisas com o Senhor.
buscando formas de ter um encontro diferente com o Senhor. Não nos deixa nos apoiar nas nossas capacidades, não, Deus. Nos permite, Senhor, nessa noite, humildemente olhar para o Senhor e dizer: Pai, eu não quero nada, eu não preciso de mais nada, se não for a Tua presença, Deus. A Tua presença é o que nos sustenta, a Tua presença é o que mais vale para a nossa vida, Espírito Santo. Por isso, Senhor, começa a derramar sobre nós aqui o Teu Espírito Santo. Começa a se mover aqui no nosso meio, Senhor. Começa, Senhor, a levantar aqui, Senhor, uma geração que não está baseada no seu tamanho pela estrutura, mas está baseada no seu tamanho, porque tem o poder do Deus Todo-Poderoso atuando em nós. Senhor, que a força que corre no nosso sangue seja a tua força do Espírito Santo do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, essa noite, esse lugar seja a tenda do nosso encontro com o Senhor, e que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Continue orando, continue falando com o Senhor Jesus. Oh Senhor, derrama, Pai. Que os prazeres tua presença